Agora? Agora eu te ouço. Então foram tantas tentativas que eu nem sei assim, em que parte eu estou. Então vou me apresentar rapidamente pela enésima vez. Né? Sou Renata Nagamini, sou pesquisadora e professora. E estou aqui, enfim, em espaços virtuais diferentes do Centro de Estudos. Tensa por estar no institucional tão privilegiado, mas também feliz em receber o Fabrício Pontin para uma conversa sobre Arendt e Foucault, esses dois pensadores e companhias queridas, pelo menos para mim, acredito que para ele também. Então vou pedir para o Fabrício se apresentar, para a gente começar a conversa, né, já com bastante atraso. Não, Renata, no domingo o tempo é uma mera convenção, né? Então eu acho que todo mundo que está com a gente está feliz também. Queria agradecer a todo mundo pela paciência. Eu acho que foi um exercício assim, para todos nós, mas essas coisas acontecem, né, nesses tempos de reuniões virtuais, né? Renata, é um prazer realmente estar conversando contigo ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício, eu sou professor de Direito, Relações Internacionais e no PPG de Educação na Universidade de La Salle. Assim como a Renata, eu adoro essa definição, me considero um curioso pela obra da Arendt, em grande medida, né? Mas alguém que também tem uma interface com a Arendt pela via da fenomenologia, que é minha área de atuação mais forte, mas também pela via da filosofia política como um todo. Então, e sobretudo, por essa interação que a gente vai tentar fazer hoje com o problema do poder. Né? Então, eu estou muito curioso, Renato, estou muito feliz por estar aqui conversando contigo, tentar situar essa discussão, tentar criar esses pontos comuns entre a Arendt e o Foucault. Eu acho que dá para fazer algumas coisas bem interessantes hoje. Eu não sei por onde a gente pode começar, o que tu está pensando? Então eu acho primeiro explicar um pouco, né, por que a gente, enfim, pensou nesses dois e a gente, não sei se essa é uma percepção comum, mas a gente, enfim, como eu comentei, né, antes, a gente conversa em outros espaços e a gente tinha essa intuição, né, de uma ideia não articulada, uma percepção não articulada de aproximações e afastamentos também entre Arendt e Foucault. A Tatiana Vargas Maia um dia comentou ali no nosso grupo, né, que estava lendo algo sobre as origens do totalitarismo enfim, e aí começou a conversa, só que a gente foi fuçar, né, e não encontrou assim citação, referência direta da Arendt, né? E isso gerou um estranhamento, assim, pelo menos em mim, estranhamento. E aí a gente, enfim, começou a tentar pensar, né, e fazer um esforço teórico buscando reconhecer, né, proximidades e distâncias e, sobretudo, na questão do poder, que eu acho que ao mesmo tempo liga e afasta, possibilita evidenciar essas aproximações ou articulações possíveis e também as grandes diferenças entre ambos. Né? Mas acho que a gente pode, de repente, começar acho que pensando um pouco, enfim, como você falou na fenomenologia, né? Assim, eu acho que há algumas questões mais gerais, né, que aproximariam Arendt e Foucault, né? Eu acho que é delas assim, o Foucault se colocaria ali numa interseção, nas palavras mesmo numa entrevista já dos anos 80, ele se colocaria ali numa interseção entre da filosofia com o marxismo e a filosofia da ciência, né? E a Arendt também tem essa influência muito importante, né? Até pela própria formação. Então, acho que talvez a gente possa começar por aí para ir se aproximando da questão do poder. Não sei se isso tem sentido para você. Eu tenderia a fazer essa aproximação, eu tenderia a ir por aí, mas
fica à vontade para... Não, eu acho que essa é uma baita via, Renata, e eu adicionaria mais uma via aqui, né, porque não está complicado o suficiente, então eu acho que a gente pode adicionar Não, nunca tá. que é a via weberiana, né, e é a via da apropriação de Nietzsche. Porque é interessante pensar tanto Foucault quanto Arendt enquanto herdeiros de Weber, né, metodologicamente, mas também como herdeiros de Nietzsche, né, do ponto de vista metodológico. E eu acredito que a leitura do problema do poder nos dois vai passar necessariamente por esses dois, né, por Nietzsche e Weber em grande medida. Eu pensava nisso sobretudo, mas ao mesmo tempo que passa pelos dois de forma distinta. Enquanto para o Foucault, para ressaltar o elemento de historicidade no poder e de localidade no poder, né, tanto no Weber quanto no Nietzsche, para Arendt parece voltar para os elementos mais gerais, mais universais da experiência do exercício do poder, né, do poder enquanto algo que diz algo sobre a humanidade de forma geral, o exercício do poder de forma geral, né, tanto no Nietzsche quanto no Weber. Então, eu acho que essa tensão ela acaba voltando nos dois, mas de forma distinta. Né? Isso também tem a ver com como os dois trabalham a herança da fenomenologia, né, porque reproduz na interpretação tanto de Foucault quanto de Arendt, da fenomenologia. Enquanto a Arendt ressalta os aspectos estruturais da linguagem, o Foucault ressalta a historicidade. Então, essas questões sempre me perturbam no sentido positivo, né? Quando a gente pensa especificamente essa questão sobre o problema do poder. Não sei se tu acha que essa é uma boa intuição. Acho que sim. A gente, vamos só para situar, assim, quem está vendo a gente, eu acho que a gente está fazendo assim algumas aproximações gerais antes de abordar mais verticalmente o problema do poder nos dois, né? Então a gente está assim tateando de início. E eu acho que sim, para mim tem sentido. Eu concordo que são apropriações diferentes e é curioso porque o Nietzsche vai aparecer na Arendt justamente na crítica do que a gente pode entender como razão instrumental, né, da instrumentalidade, racionalidade, que é um grande tema também do Foucault, mas ele percorre por outro caminho, né, por um caminho um pouco diferente da Arendt, assim, mas também eu acho que são temas, né, o Foucault e a Arendt eles se aproximam em algumas e em função de alguns autores, né, que são leituras comuns, por serem grandes nomes, grandes filósofos, mas das quais eles se apropriam diferentemente. Né? E isso é muito curioso. É engraçado, chamada para conversa tinha assim, que um era time Nietzsche e a Arendt era 100% Kant. Né? E é curioso, o que é uma estratégia assim, interessante para ressaltar as diferenças e portanto, dimensionar o nosso esforço teórico, esforço incipiente da nossa parte, outras pessoas já foram antes, mas nem a Arendt é 100% Kant, nem ela não é Nietzsche, né? Então, a crítica dela da instrumentalidade ali na condição humana é muito pela via do Nietzsche, inclusive na vontade de potência, né? Ela cita, se eu não me engano, o aforismo 666, quando ela vai falar da razão instrumental como sendo a racionalidade do homo faber, né? Então, muito interessante, são interessantes essas aproximações, e eu tenderia eu fiquei pensando um pouco, até para ajudar a situar a discussão, a partir de que textos eu aproximaria os dois, né? E em algum momento eu falei, eu acho que tem uma aproximação possível partindo da condição humana e a discussão sobre biopolítica a partir da última leitura do Em Defesa da Sociedade, por exemplo. Eu acho que esse também é um caminho assim, para pensar Tu sabes que tu trouxe a questão do Homo Faber e tu me lembrou um outro ponto aqui interessante, que é o Max Frisch, né, no Homem no Holoceno, que eu acho que também faz algumas articulações interessantes aqui sobre o exercício do poder. E quando tu traz a questão de tanto a apropriação de Kant quanto a apropriação de Nietzsche, na Arendt e no próprio Foucault,
é interessante ver as ambiguidades nessa apropriação, porque eu acho que o Foucault deve muito mais para o Kant do que nós estamos dispostos a conceder prima facie, né? E a Arendt deve muito mais ao Nietzsche do que nós estamos dispostos a conceder prima facie, que, né? Desculpa, pode terminar. Não, é porque essa questão, para mim, volta para o problema da historicidade, né? E volta para um outro problema da representação, que é importante para os dois, e também da importância de uma teoria das emoções para uma teoria do poder. A gente não associa o Kant a uma teoria das emoções, a gente associa o Kant a um racionalismo, né? Mas não é tão simples assim. Tem elementos de uma teoria moral no Kant, que tem elementos emocionais ali, que estão sempre ativos, né, no exercício do poder, no exercício da vontade para o Kant, naquela distinção entre will e Wille, né, no Kant, que volta no Foucault, especialmente quando o Foucault pega o texto do Kant sobre o esclarecimento. Exatamente. Aquele texto, eu acho, abre uma via de acesso sobre Kant em Foucault bem interessante e que pega Foucault como um filósofo da praxis, da ação. E aqui tem essa via de diálogo com a Arendt que eu acho muito interessante, porque a Arendt, claro, é uma filósofa da ação, deu o rabo do gato aqui, né? E ela também vai pegar esse problema do poder por uma via, né, como é que o poder é exercido. Mas o que eu queria ver contigo e ver o que tu pensava também, Renata, é como a gente consegue pensar esse problema da ação, por um lado, no Foucault como um problema regional, mas na Arendt como um problema universal. A Arendt vai tentar achar características universalizantes na ação. Então, por exemplo, a experiência do totalitarismo, a experiência do autoritarismo como experiências mais ou menos universais, a partir das características do agir totalitário, as características do agir autoritário, né? E isso no contexto comparando com o Foucault, que vai ver esses fenômenos totalmente regionalizados. Tipo, não, nós temos que socializar essas práticas, né? Eu acho que uma proposta inicial é a gente pensar rapidamente o que é, né, o poder em Arendt e poder em Foucault. Assim, como é que esses dois pensadores olham para o poder ou a política, né? E aí acho que tem uma diferença, aí tem aproximações e distinções de partida, né? Não sei se você quer começar ou quer que eu comece, algumas impressões gerais, você pega a palavra. Eu acho, Renata, se quiser situar o problema do Foucault, do poder na Arendt, eu posso depois situar no Foucault, eu acho que a gente foca nos nossos respectivos campos mais ativos. Eu tenho medo de fazer alguma violência com a Arendt. Eu também, sempre tenho muito cuidado com Foucault, assim, até porque é um mundo, né? Bom, a Arendt, ela, na minha leitura, né, como eu leio hoje, porque eu já li a Arendt de formas diferentes, em momentos diferentes, ela é uma... partindo da condição humana, acho que para situar bem a discussão, assim, em um texto. A condição humana e depois sobre a violência, em que ela vai uma situação mais clara, mais circunscrita, né, mais controlada, de fenômenos diferentes, procedendo por distinção. Mas eu vou me centrar na condição humana, assim, para falar pouco, para a gente poder ter, mas o suficiente para ter elementos para discutir, né, para conversar, para orientar a conversa. Então, a Arendt, na minha leitura hoje, ela é uma pensadora que ela analisa o poder como dominação nas origens do totalitarismo, né? É uma forma de implantação do poder, formas diferentes de implantação do poder, entre elas a burocrática, que se caracterizaria ali pela administração, na condição humana, ela vai fazer uma crítica, na minha leitura hoje, uma crítica da sociedade moderna, em torno aos gregos antigos, para pensar, para fazer essa crítica,
buscando pensar a possibilidade da política. Então, ela não vai fazer o que, a meu ver, o Foucault vai fazer, que é uma análise do poder, né, num nível micro. Ela vai pensar a possibilidade da política, né, centrando a sua análise na possibilidade da ação. Então, ela vai entender a política como uma esfera que se institui pela prática, pela ação, né, pela ação social, entendida como um agir conjunto, e aí há intérpretes da Hannah Arendt que vão ler as suas construções como com ênfase no consenso, e outros com ênfase não diria no conflito, mas na dinâmica mais agonística nessa ação. Mas e aí tem essas duas leituras. De todo modo, ela, em linhas gerais, vai conceituar a ação como uma ação conjunta que tem as duas dimensões, né? Que tem a dimensão da concertação, mas também tem a dimensão do conflito. Então, tem sempre a possibilidade do entendimento, e a ação, ela é discursiva, né? Ela nunca é pré-discursiva, ela é sempre discursiva, e ela institui o público. Então, embora ela não seja uma pragmática, ela pensa a ação ligada à prática, né, e relacional. O que eu acho que é um elemento também importante, e é nessa dinâmica que os atores se revelam. Então, a discursividade, ela tem um aspecto ligado às palavras e aos discursos propriamente ditos, mas também um aspecto que é o das performances, digamos assim. E tanto pelas palavras quanto pelas performances, os atores, eles se revelam, né? Então, a ação tem uma dupla dimensão da comunicação, uma dupla dimensão comunicacional, digamos assim. O que já se acumula, que a comunicação para Arendt, ela não é instrumental, ela não é meramente instrumental, né? E aí recuperando as suas filiações fenomenológicas, assim. A comunicação revela ideias, ela transmite ideias e teor, então ela tem essa dimensão mais ligada aos sentidos, mas também tem uma dimensão ligada à revelação do sujeito. O que não significa que os sujeitos se produzam nas interações, né? Então, acho que aí eu falo isso para deixar algumas pistas para aproximações e distinções do Foucault. Então, tem eu acho que essa característica muito, muito marcada, assim. Eu vou ficar por aqui. E claro que ela também pensa a política distinguindo, né? A política tenderia a se dar num espaço privilegiado, digamos assim. A política, o espaço público, né? Que é uma construção um pouco equívoca ou instável, na minha leitura, no pensamento da Arendt. E esse espaço, ele se distinguiria de outros dois, né? O espaço da privacidade, da vida privada, e o espaço da vida social. Então, ela tem uma topologia, e alguns intérpretes da Arendt fazem uma leitura, tendem a entender essa demarcação como sendo mais rígida, e outros como sendo menos rígida. O que ela procura mostrar é que há um alargamento, da esfera social, a partir de um determinado momento histórico, em detrimento do espaço da política e da privacidade, né? E uma leitura mais buscando uma aproximação entre Arendt e Foucault pode ser essa que entende essas como formas de gestão da diferença, né? Então, a esfera da política, ela tem na igualdade uma condição de possibilidade, né? A igualdade formal, sobretudo a igualdade formal,
E as diferenças, elas ficariam ali alocadas na esfera social e na esfera, seriam geridas de uma determinada maneira, e inclusive uma crítica que se faz à Arendt é que essa maneira pode ser hierárquica, tanto na vida social quanto na vida privada, né? Mas, enfim, vou ficar por aqui para ouvir o Fabrício e a gente... Então, Renata, eu adorei o teu comentário, porque eu acho que o teu comentário ele abre muito uma via do o que é a política da Arendt, que é um texto, aquele texto das aulas dela, né, daqueles fragmentos de aulas que foram publicados, saiu muito bem traduzido no Brasil esse texto, e eu acho que ele traz algumas dessas questões que permitem interações com o Foucault de forma muito intensas, especialmente na recepção dos gregos e na recepção de Kant sobre o espaço político, sobre a importância da linguagem dentro da política e sobre a importância da linguagem para a constituição do espaço de poder, né? Todas essas coisas, todos esses pontos são queridos tanto para Arendt quanto para o Foucault. E é curioso que eles pegam referências parecidas, mas para propósitos diferentes nessa apropriação. Então, enquanto tu focou nos aspectos institucionalizantes, da centralidade da política, por exemplo, para Arendt, né, a gente nunca sai da política e a gente nunca sai desse caráter que volta lá para a política do Aristóteles, né? Do homem como animal falante, mas que ao mesmo tempo que é um animal falante, é um animal político. São as duas definições de homem que nós encontramos no Aristóteles, né? Ele é as duas coisas. Ele é um animal falante e ele é um animal que fala numa polis, ele é um animal que fala dentro da política. Todos os nossos atos linguísticos são atos que são imediatamente inseridos dentro da polis. Você não consegue ser dissituado da polis para o Aristóteles, e eu acho que a Arendt pega isso com muita força quando ela traz a ideia de discurso, quando ela traz a ideia da construção linguística do mundo da vida, e para a própria ideia de consenso, que eu chamo de consenso pobre, na Arendt, que é um consenso fraco, né? É um consenso pequeno. É um consenso muito pequenininho que ela quer. Ela quer um consenso sobre modos de fala, como nós falamos, e que a gente concorde sobre o fato que como nós falamos constitui o nosso espaço político. A forma que a gente fala constitui o espaço do nosso político. É um argumento muito próximo de um autor que eu nunca vi ela citar, mas que eu acho que está faltando uma aproximação, que é o Schutz, o Alfred Schutz, que é um fenomenólogo, né, da década de 50, não é tão estudado no Brasil, mas é um cara que eu acho bem interessante. É muito estudado na sociologia. Na sociologia ainda, será? Acho que sim, acho que sim. Aqui na PUC de Porto Alegre, fala bastante do Schutz. Mas ele tem esse ponto que eu acho que é um ponto que permite essa aproximação fenomenológica com a Arendt, na questão da construção linguística do mundo da vida, né, do Lebenswelt. Eu acho que são consensos tênues e muito importantes, e acho que em relação à forma de falar, né, excluindo aí a violência, né, e a verdade, né, a verdade absoluta, platônica, né, que ela vai criticar, ela vai fazendo bem em linha com Heidegger, que é de positivar as opiniões no domínio da política, em lugar de desacreditar as opiniões, então marcando aí uma diferença com o que ela considera ser a tradição da filosofia. Então esse é um consenso, e um outro consenso que é muito tênue, mas que para ela é fundamental, é em relação aos fatos, né? Uhum. Que é ao mesmo tempo, e é tênue porque ela não pretende bloquear reinterpretações, mas ela entende que um consenso mínimo em relação aos fatos é importante justamente para viabilizar as opiniões, ou seja, para tornar a política possível, né? Então, acho que esse consenso, acho que são é um consenso sobre o lugar de fala, né? É um consenso sobre o lugar da onde nós fazemos um discurso. Eu acho isso muito interessante por parte da Arendt. Tem vários trabalhos. O Walton é um cara de Nova York, ele tem trabalhado bastante nisso, fazendo aproximações entre a Arendt e o Habermas, que eu acho bem interessantes nesse ponto específico, sobre o que significa consenso para esses autores. E entra também na questão do poder, em alguma medida, que é o uso do discurso e como nós usamos o discurso. E aqui eu acho que começa a conversa com o Foucault. Por quê? Porque o Foucault vai pegar
também a politização da socialização, né, ou do indivíduo, que o indivíduo é sempre politizado, né, também para o Foucault. E ele vai pegar isso no Aristóteles e nos gregos, em grande medida. Ele vai voltar. Tu trouxe um dos textos aonde ele faz isso, que é o Em Defesa da Sociedade. Um outro texto tardio, onde ele faz isso, é o Hermenêutica do Sujeito. Na Hermenêutica do Sujeito ele faz isso muito. E num texto que ele apresenta no Brasil, originalmente, chamado A Verdade e as Formas Jurídicas. Né? É um texto fenomenal do Foucault. Eu acho que é o meu texto favorito dele, francamente. E aonde ele traz essa questão e aonde ele opera uma crítica a Platão naquele texto, a ideia platônica de linguagem naquele texto, desde uma perspectiva bem interessante, que é uma perspectiva não substancial da linguagem. E eu acho que aí está um ponto importantíssimo para nós compreendermos a ideia de poder em Foucault. A ideia de poder em Foucault, assim como a ideia de linguagem em Foucault, não é substancializada. Ela não é uma ideia monista, ela não é uma ideia que se aproxima de uma ideia ontologizada, absoluta, de poder. O poder em Foucault é sempre regional. E isso eu acho que ele deve muito a Weber. O Weber também pensa o poder de forma regional, a partir de práticas sociais regionalizadas que significam essas dinâmicas intersubjetivas que nós convencionalizamos chamar de dinâmicas de poder. Né? Dinâmicas de intersubjetivação, onde alguém está numa posição de dominação, alguém está numa posição de ser dominado. No entanto, sempre regionalizado. E mesmo a forma como nós significamos essas dinâmicas de poder, como próprias, impróprias, boas, não boas, de prazer, de dor, também são regionalizadas para o Foucault. E aqui, Renata, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente aproximar e, ao mesmo tempo, contrastar com a Arendt. Por quê? Porque aonde a Arendt vai concordar parcialmente com o Foucault, onde o Foucault está regionalizando de forma bem forte as dinâmicas de poder, a Arendt vai dizer, tá, tem alguma regionalização aqui, mas eu quero reservar o espaço para dizer que certas formas de constituição da relação de poder são, sim, melhores que outras, por causa da constituição da estrutura emocional. Ela volta para uma ideia mais metafísica, ou se vocês preferirem mais transcendental, eu acho que é melhor mais transcendental, das emoções, aonde o Foucault vai regionalizar essa parte emocional, esse nosso comprometimento emocional, né, o nosso vínculo emocional, quando a gente está fazendo essas dinâmicas de poder. Eu não sei o que tu acha dessa questão, Renata, era o que eu mais queria conversar contigo hoje, era justamente esse ponto, porque eu vejo o Foucault abrindo para uma regionalização, inclusive da nossa análise das dinâmicas de poder. Então, você vê uma dinâmica que é uma dinâmica relacional e ela está estruturada pelo poder. Tu nunca vai escapar do poder. Nisso, Foucault e Arendt concordam. Só que parece que o Foucault vai dizer, a nossa análise tem que estar vinculada ao aspecto regional. Então, metodologicamente, tu tem que analisar a sociologia dessa dimensão de poder. Enquanto parece que a Arendt vai querer se vincular a uma ideia mais universal. Eu não sei se tu concorda com isso. Eu queria ver isso. Preciso pensar. Acho que eu concordo. Eu acho que ela não há. Então, eu fiquei quebrando muito, sabe? Porque eu sei que tem um esforço, né, de estudiosos da Arendt por fazer a ação. E a minha impressão, eu vou fazer um recuo em relação ao seu ponto, mas para tentar justificar um pouco por que eu concordo com a sua leitura. Eu acho que a Arendt, ela por um lado, como eu disse, ela pensa o poder aceitando essa ideia da relação de dominação, mas ela busca pensar a política contemplando possibilidades. Então, acho que ela tem esse traço. E a crítica da Arendt na condição humana, a condição humana termina, na verdade, um pouco com isso, né? Assim, a ascensão do animal laborans. Porque quando ela vai pensar a política, ela exclui política
essa é uma leitura, né? Tudo aquilo que diz respeito à satisfação das necessidades vitais, a manutenção da vida. Né? Então, ela excluiria uma leitura ela excluiria essa dimensão da política. Essa seria um aspecto pré-político, né? Ou seja, uma condição para o ingresso na política. E a ascensão do Animal Laborans marca justamente a ascensão de toda dessa dimensão, uma espécie de tomada da esfera pública por essa dimensão da vida, né? Ligada aos processos biológicos e à satisfação das necessidades vitais, que, no contexto, se traz ou configura uma sociedade marcada pelo consumismo, né? E esse implica a destruição do meio ambiente natural e a destruição dos artefatos do mundo, né? Dos artefatos construídos por mãos humanas, assim. Uma das minhas inquietações, ou das minhas impressões, é de que, considerando as diferenças, né, de como das noções de sociedade e sujeito em Arendt e Foucault, acho que uma das minhas impressões é de que há acho que o Foucault ele faz uma análise do poder numa sociedade marcada pela ascensão do Animal Laborans, né? Daí a importância, a centralidade da ideia de regulação de regularização e normalização na ideia Foucaultiana de biopolítica, que é justamente a conjugação, né, do que aparece como mundo da vida ali na Arendt e da política, né? Então ele faz uma análise do poder buscando uma aproximação, uma espécie de análise do poder numa sociedade marcada pela ascensão do Animal Laborans. A Arendt não faz essa análise. A Arendt vai pensar a possibilidade da política numa sociedade marcada pela ascensão do Animal Laborans. Acho que são duas coisas que aproximam e distinguem no mesmo ato. Eu acho que a sua leitura, para mim, tem sentido considerando essa preocupação, porque ela não, e quando ela faz essa análise na condição humana, ela não está se debruçando, e aí tem uma outra aproximação, ela não está se debruçando sobre acontecimentos, né? Eu acho que essa dimensão do presente, a análise do presente, é muito marcante, tanto na Arendt quanto no Foucault, historicizada, mas eles também trabalham com esse tempo presente, né? Que é uma influência kantiana sobre os dois, a meu ver. Mas eu acho que as preocupações são presentes, mas ali os acontecimentos presentes não estão postos. Então ela está pensando a possibilidade da política universalmente, né, ali. Nessa sociedade marcada pela ascensão do Animal Laborans, mas não se debruçando sobre um acontecimento específico. Então, tem sentido, para mim tem sentido essa leitura. E ela, de fato, ela contempla, né, a dimensão das emoções. Isso já, enfim, nas origens do totalitarismo muda. A condição humana também. Eu acho que ela trabalha com essa... Você chamou a atenção para como Foucault pensa a linguagem, né? Assim, que é não substancializada. Eu acho que a Arendt ela recupera ali da leitura dos gregos essa dimensão também muito rica da comunicação, né? Ela tudo, né? Tu sabe, Renata, que tu apontou para, pelo menos, assim, tu me trouxe uma intuição que eu não tinha pensado, que é a apropriação de um termo que está na metafísica do Aristóteles e que volta tanto na Arendt quanto no Foucault, a gente pensa nele mais no Foucault, que é o termo artefato, né? Que no Foucault tem um outro nome. Como é que o Foucault traz o nome artefato? Dispositivo. Né? O problema do dispositivo no Foucault, que é tão mal compreendido, né? Que entra naquela ideia do dispositivo como algo que tem uma dupla face.
e que não é unilateral. O dispositivo no Foucault é um instrumento que pode ser tanto ativo quanto passivo. Pode ser de exercício de poder ou de recepção de poder. Na história da sexualidade, ele traz isso de forma brilhante. Né? Na última parte, eu acho. Né? No primeiro livro, sim, mas se você olha nos outros livros, agora saiu o último, né? Finalmente saiu o 4º volume, que rodava a boca pequena, que é o volume do sadomasoquismo, e justamente nesse volume traz a reversibilidade do dispositivo de forma muito forte, né? E eu acho que traz também a ambiguidade das emoções para o Foucault, que o Foucault não vai pensar emoções positivas e negativas de forma tão forte ou de forma tão absoluta quanto os gregos tendem a pensar, e até aqui eu vou deixar um flanco aberto para você me criticar, mas como uma autora como a Arendt tende a pensar. Eu acho que a Arendt tende a ter uma teoria das emoções bastante unilateral. As emoções para Arendt parecem ser positivas ou negativas, elas não parecem ser ambíguas no exercício. Tu pensa o amor, por exemplo, o amor parece ser uma emoção positiva para Arendt, enquanto o ódio parece ser uma emoção negativa para Arendt. Você me corrige se eu estiver errado aqui. Eu sempre penso na questão de como a Arendt pensa o ódio, né? Inclusive, a gente estava conversando sobre isso uns tempos atrás, trouxe uma citação sobre isso, muito interessante, onde a Arendt traz o aspecto alienante do ódio, né? E para mim aquilo é uma resposta à leitura de Heidegger sobre Nietzsche, porque para o Heidegger o ódio pode ser positivo. O ódio atravessa o ser, aquela citação famosa, né, do segundo volume sobre Nietzsche, no Heidegger, onde ele diz: o ódio atravessa o ser e constitui o ser, né, como um ser autêntico. O ser pode ser autêntico, mas para o ódio. A Arendt não acha isso. A Arendt parece achar o ódio realmente uma emoção alienante, negativa, né? Eu não acho que o Foucault vê as emoções dessa forma, ele parece ver elas de forma ambígua, que elas estão mais ligadas ao exercício e como elas podem ou não gerar positividade nas tuas relações pessoais, para o que tu quer fazer com a tua vida, né? Para a tua filosofia do corpo. Tipo, isso entra na própria noção de vida boa no Foucault, que o ato de vontade é um ato de vontade radical sobre o próprio corpo. Renata, eu já vou confessar aqui, isso está bem influenciado. Eu estou relendo um livro maravilhoso, tá? Que se chama A Paixão de Michel Foucault. É uma biografia do Foucault, de um amigo dele, de Berkeley, que ele faz esse trabalho maravilhoso. E ele traz justamente esse ponto de tentar pensar a ideia de poder em Foucault como uma radicalização do poder sobre o próprio corpo. Então, a ideia de poder em Foucault é o próprio corpo e uma filosofia do corpo radical. Então, você vai, através do próprio poder, pensar como liberar o seu corpo de tudo que quer exercer poder no seu corpo e fazer sentido dele, né, autenticamente. Aí eu acho que ele faz um rompimento bem grande com a ideia da Arendt, sabe? Porque a ideia da Arendt me parece um pouquinho mais... Não, tá, eu sou libertária, tudo bem, eu acho que a gente tem que... Né, não sou uma conservadora com o corpo, mas não é para tanto, Foucault. Não sei, o que tu acha, Renata? Para mim tem sentido a leitura do Foucault, pensando partindo dos textos dele sobre biopolítica, que eu acho que ele não conceitua assim, de uma maneira acabada, mas, enfim, que aparece acho que na última parte da história do primeiro volume da História da Sexualidade, nos outros, e depois na última lição, na última aula em Defesa da Sociedade, no Segurança, Território e População, enfim, que ele vai ali... com a qual ele vai trabalhando, para mim tem sentido, né, porque tanto o poder disciplinar quanto o biopoder, eles atuam sobre o corpo, ainda que de formas diferentes, né, um individuando e o outro produzindo uma multitude, né, operando no nível da espécie, digamos assim, mas de todo modo sobre o corpo. Então, para mim, tem sentido esse
tem sentido pensar, mesmo dos leitando dele de Kant, tem sentido pensar nesse ato, nessa disposição de revolta, digamos assim, que não dissocia, na verdade, da modernidade, do projeto moderno, né, de crítica de si e reflexão sobre si, né, que é como ele vai, pelo menos minha leitura, ler a Kant, né. Então, acho que esse ato de revolta, ele continua ele, para mim, tem sentido dentro da forma como ele pensa a crítica, com Kant relendo o que é a ilustração, o que é o iluminismo, né? E eu concordo, em parte, eu acho, com a sua leitura, de que a Arendt, ela, digamos, estabiliza as emoções, assim, ela atribui um sinal, né? Ela não trabalha emoções na chave da ambivalência, ela estabiliza a estabilidade em relação a algumas emoções. Eu tenho um pouco de dúvida, por exemplo, em relação ao amor. Eu acho que, no caso do amor, por exemplo, eu acho que a ambivalência apareça, porque ela vai, se a gente lembrar sobre a Revolução, por exemplo, ela vai distinguir, né, tipos de amor, e aí ela é crítica da ideia de amor próprio, por exemplo. Então, acho que tem ali, nessa discussão do amor especificamente, acho que tem espaço para de repente explorar as ambivalências dela. Mas eu acho que mas em relação ao ódio, eu concordo. Mas a distinção, para mim, no que tu apontou, é que mesmo quando ela analisa sobre a Revolução a questão do amor, ela faz uma espécie de metafísica do amor. Tipo, ela tenta estabelecer categorias do amor. Sim, Foucault não faz isso. O Foucault não faz isso. O Foucault não vai tentar estabelecer essa relação linguística de forma categórica, né? Ele vai focar... Não. A nossa compreensão do amor está na prática, e na nossa relação prática linguística no dia a dia com o amor. Ela é muito mais... E aí, eu vi que um pessoal me perguntou isso no YouTube, Renata, e por isso que eu digo que ela é regionalizada. Ela não está vinculada a nenhuma ideia universal de amor ou metafísica. O amor é. Não é o amor é o amor faz. É como nós fazemos aquilo que nós pensamos que é o amor para nós e categorizamos isso para nós. Só que esse nós é sempre extremamente vinculado a um lugar de fala, a uma forma de fala, que é fundamentalmente regional para o Foucault. Daí a regionalização. E daí o vínculo que eu fiz no início com o Weber, tá, gente? Então, o Weber entra aí como uma forma de pensar o problema de forma regionalizada. Tá? Então, o Weber vai pensar, por exemplo, o poder a ideia de poder nas relações americanas dentro dos Estados Unidos, como os americanos, dentro da história dos Estados Unidos, dimensionam suas dimensões de poder, e isso impacta nas suas práticas pessoais, individuais de poder. Por isso, regional. Tá? E eu acho que o Foucault sustenta isso ainda. Eu concordo com a Renata. A Arendt está pensando nas condições de possibilidade para a gente pensar politicamente o problema do poder. Então, são níveis de análise, né, Renata, bem diferentes. Eu acho que sim. Eu acho que isso ajuda a gente, pelo menos me ajuda a entender que a Arendt, ela é na minha leitura, assim, como eu leio hoje, eu já li de formas diferentes isso, mas como eu leio hoje, ela me parece uma pensadora que privilegia, que se debruça sobre práticas. Eu acho que nisso tem uma aproximação em relação ao Foucault. Porém, o conjunto de práticas sobre as quais sobre o qual ela se debruça é mais circunscrito do que o conjunto de práticas que o Foucault vai analisar. Que isso talvez explique, em alguma medida, essa regionalização. Isso aliado ao fato de que ela está tentando pensar as condições de possibilidade da política, a possibilidade da política, inclusive de posições de possibilidade. Então, acho que o conjunto de práticas que são do interesse dela é mais circunscrito.
Porque ela não está, na realidade, ela não está. Nas origens, ela faz isso, mas na condição humana não vai analisar, por exemplo, na condição humana, ela não vai fazer uma análise do poder, né? Vai pensar a possibilidade da política. E o Foucault ele vai perseguindo no nível micro mesmo, né? Como o poder opera, né? Produzindo, se instituindo como práticas, se implantando e dando forma a tecnologias e me corrija se eu estiver falando bobagem, sendo sujeitos, né? Subjetividades em processos de subjetivação e sujeição. Perfeito. Né? E a Arendt não está fazendo nada disso. Né? Mas tu trouxe um ponto que eu ia esquecendo, né, que é da tecnologia. Tem aquela tensão importante no Foucault entre tecnologia de si e tecnologia de poder, que está relacionada intimamente com a ideia de dispositivo, que tá relacionada com isso. Por quê? Porque o dispositivo ele pode ser um dispositivo intencionado como um dispositivo de dominação. Só que você, através de uma tecnologia de si, pode inverter o uso desse dispositivo e significar ele de uma forma distinta. Daí entra a performatividade. A Judith Butler vai pegar essa questão e vai fazer toda a teoria dela em cima dessa ideia de performatividade, linguagem e poder localizada no dispositivo, né, Renata? A mudança e nisso a possibilidade de resistência. Né? Exatamente. Sem o poder não existe. Né? Exatamente. Porque o poder não existe. Exatamente. Não, e que o poder é só relacional. Então, como ele é relacional, você tem alguma situação onde você tem você tem a oportunidade de tomar as rédeas dessa situação e usar ela para ressignificar. Você não está condenado a ser passivo porque você está numa estrutura de dominação. Essa parece ser a posição essencial do Foucault. Né? Olha, essa posição não quer dizer para você que você é doente porque você pratica sexo de uma certa forma. Ela quer dizer para você que você é doente porque você pensa o mundo de uma certa forma. Você não está condenado a aceitar essa posição, não. Você pode sair dela invertendo essa situação, usando o dispositivo de uma outra forma. Né? Então, repensando o dispositivo politicamente. O que a Arendt vai te lembrar? É muito bonitinho o Foucault, só que isso pressupõe toda uma estrutura, não é tão fácil assim. E outra, você está colocando isso, mas tem um abismo aí que é o problema da verdade. Que então qual é o limite do dispositivo? Qual é o limite da significação? O limite da significação é que você não vai conseguir atravessar essa parede, você vai se machucar. Então não adianta, você pode ter a vontade de poder que você quiser, se você estiver preso numa prisão solitária, não tem tanta coisa que você pode fazer assim com o seu poder. Então tem essa tensão entre os dois, né, Renata? O que ajuda a gente a entender, e aí uma diferença, um afastamento na Arendt Foucault, que é a aposta dela na espontaneidade, na espontaneidade e na imprevisibilidade da ação, ou seja, a revelia da relação crítica que o sujeito tem com os códigos e os dispositivos, a abertura de possibilidades de resistência que são imprevisíveis, decorrem da interação, da ação social. A revelia desse processo que se daria na dimensão do sujeito, né? Ou na relação do sujeito com os códigos mediada pela crítica. Ela aposta a possibilidade de resistência para ela passa por um outro caminho. Uhum. Passa por um outro caminho. E tu acha, Renata, que esse caminho é necessariamente dentro de um sistema normativo? Para mim, essa é uma pergunta interessante, porque eu fico pensando daí, a Arendt com outros republicanos, com outros liberais aqui, né? Eu até tendo a alinhar ela mais com a leitura republicana do que com a leitura liberal, como John Rawls, como Dworkin, como o próprio Habermas, no problema da desobediência civil, né? Porque qual é o espaço aqui para resistência ao poder de opressão na Arendt? Eu fico pensando um pouco isso.
Então, é curioso você tocar nesse assunto. Eu também me coloquei. Eu não acho que a Arendt é mais normativa que o Foucault, mas acho que nenhum dos dois, e acho que esse é um ponto de aproximação, nenhum deles é normativo em sentido forte, assim como Rawls e tudo. Acho que eles não trabalham com um ideal de vida boa, sabe? Não são prescritivos. Não acho que a Arendt seja prescritiva. Então, não acho que ela é suficientemente normativa. Tu acha... Mas Sam, por favor, termina teu argumento, desculpa. eu acho que por que eu digo isso? Assim, porque eu acho que a leitura, a aposta dela, e aí, enfim, talvez tenha que matizar bastante o que eu vou falar por filiações, né? Nesse momento eu estou lendo muito a Arendt e em alguns momentos eu tento me convencer muito dos argumentos, embora seja crítica de outros, de uma maneira mais firme. Eu acho que a aposta dela é historicamente ancorada, e ela assume a excepcionalidade dessas ideias. Né? Mas, então, Porque não acho que seja mais... eu fico pensando, por exemplo, nos textos dela. Deu uma polêmica, não vamos reproduzir polêmica de Twitter aqui, né? Mas sempre trazem de volta os textos dela sobre Little Rock, por exemplo, né? E eu acho que ali fica muito claro o quão vinculada a uma ideia mais normativa de exercício de poder pode estar a ideia de resistência da Arendt, sabe? Porque, não sei. Eu acho que a ideia de que eu acho que o privilégio que ela concede, né, à política, como tendo um espaço próprio, e o esforço dela por pensar essa possibilidade, eu acho que tem um aspecto normativo aí que me parece, para mim, é claro, assim, eu não consigo negar, nem tem por que negar, enfim, acho que ela está tentando, como a gente disse, né, está tentando pensar a possibilidade da política, né, em situações adversas, digamos assim. Então, acho que tem um aspecto normativo, mas também acho que ela reconhece as dificuldades, né, os obstáculos a essas irrupções do agir conjunto, né? Mas ela ancora historicamente, né? Então ela vai analisar em diferentes momentos como isso se deu, né? Então, a Comuna de Paris, as revoluções, né? Então acho que isso, a meu ver, fora suficientemente, mas sim, tem um aspecto normativo. Agora, o ensaio dela sobre que é justamente o texto em que eu acho que esse aspecto, a ideia de que esses espaços eles se conformam e se ampliam e se restringem em função das práticas, essa ideia é quase apagada nesse texto, né? Ou seja, a topologia ela parece muito estabelecida, as esferas aparecem com limites muito rígidos, assim. Então, acho que fica mais fácil atacá-la pegando ou ressaltar determinados aspectos, ou essa construção mais rígida, pegando esse texto do que, por exemplo, a condição humana. Né? Mas acho que é um texto mais equívoco, se não equivocado, da Arendt, assim, intérpretes como... não vou falar arendtianos, assim, porque acho que para Arendt, não sei, intérpretes como Richard Bernstein e a Sheila Ben-Habib, por exemplo, são muito críticos, né, do Reflexões sobre Little Rock, inclusive por esse aspecto. Então, eles tendem a pensar com Arendt e contra Arendt, mas acho que há um certo consenso em torno dos equívocos desse texto, assim, e a própria Arendt vai escrever, né, em carta, não chegou a publicar, depois relendo, reinterpretando a sua própria posição, mas ela vai escrever, tendo sido interpelada, ela toma a iniciativa de escrever ao Ralph Ellison, reconhecendo que não tinha entendido a questão racial nos Estados Unidos. Eu acho importante dizer isso, porque, enfim, ela também considera que...
Tu sabes, Renata, que para mim esse texto de Little Rock ele também apresenta algumas dos desafios que a gente tem quando a gente quer sustentar ao mesmo tempo uma ideia republicana, comunitária, né, de direitos e da construção da política como a Arendt quer, mas por outro lado reconhecer certas universalidades, porque o que mais me choca naquele texto é a questão que as mães têm o direito de querer manter seus filhos em escolas segregadas, né? As mães brancas têm esse direito, né? Tipo, está sustentado, e que na realidade o nível aonde nós temos que atuar é no nível da persuasão dessas mães para que elas não queiram mais isso. Então, que o nível político é esse. Pelo menos, sempre que eu leio o texto, eu fico com essa impressão, que a Arendt parece confiar que se isso for mudar, tem que ser no nível da persuasão moral, comunitária, que vai levar as pessoas a mudarem de posição política. Sabe? No nível da experiência, né? Ela propõe ali que se experimente, né? que haja uma espécie de aprendizado, uma integração pela experiência da não segregação. E não, como acontece no caso dela, e que é o grande objeto, na verdade, da crítica, pelo uso da força. Né? Na verdade, ali é o uso da força para dessegregação. E o argumento ao qual ela vai ceder, a crítica ao texto a qual ela vai ceder, é que não há, na verdade, uma politização das crianças ali, as crianças não são jogadas na política porque a vida delas é politizada desde a concepção, porque elas nascem em espaços segregados. E ela concede, né, esse argumento na carta. Ela vai entender que ela não entendeu a questão racial nos Estados Unidos, que ela não entendeu esse dado do problema, assim, esse aspecto do problema. O que eu acho interessante no texto, que eu acho que pode ser interessante, é que dá para a gente entender dali um problema dos direitos, né? Quando se trata de não discriminação, por exemplo, que você pode, é possível fazer a crítica da discriminação, mas isso não significa que se ofereça um espaço de igualdade, né? Não decorre da não discriminação a oferta imediata, automática de um espaço de igualdade. Uhum. E eu acho que esse é um elemento interessante do texto, porque, de fato, quando a gente pensa nesse universal dos direitos humanos, sobretudo considerando as interações, para usar um termo da Ben Habib, entre local e global, a não discriminação na mobilização dos direitos humanos, em campanhas transnacionais, por exemplo, não assegura a inclusão em espaço de igualdade. Então, acho que a Arendt ali dá abertura para essa reflexão, e isso eu acho que é interessante porque possibilita pensar criticamente as possibilidades, os limites desse universal. Eu adorei que tu trouxe um ponto para mim que é crítico na passagem da Arendt para Ben Habib. Para quem não está nos ouvindo não conhece, né? Sheila Ben Habib é uma autora bem importante na recepção da Arendt. Eu acho que ela está em Yale agora, mas é uma das principais filósofas políticas norte-americanas, é uma figura bem importante, assim. E ela faz essa tensão porque ela traz o problema da interação e ela transforma, e eu gosto muito como ela transforma isso, né, em iterações, sem o N. Sim. Interações políticas, né? E para mim, aí que está o foco. O que a Ben Habib vai dizer? O problema da Arendt é ficar pensando as dinâmicas de poder que vai ter alguma transformação, enquanto a gente mantém no núcleo republicano as mesmas pessoas. Que se as mesmas pessoas estiverem dialogando e trocando ideias e concepções de política, é óbvio que as mesmas ideias de concepção de política vão continuar circulando e elas não vão se renovar. Então é importante a gente fazer uma iteração que subsume outras ideias de política para dentro, né, desse processo dialógico de construção do político. E aí parece que o texto de Little Rock realmente aponta para essa limitação na ideia de poder da Arendt, que ela tende a ser interativa. Ela só envolve, e aqui, por favor, Renata, pode me destruir se eu estiver errado, mas assim,
parece que ela só envolve quem já é acionista no processo político. Eu sempre fico pensando como é que pessoas que não são acionistas no processo político entram nesse processo. E eu sei que isso é contraditório, porque a Arendt vai dizer, e o direito a ter direitos. Pois é, Arendt. Mas como é que você garante isso ao mesmo, se você não vai, a não ser por decreto, né? Se você não força a entrada dessas pessoas dentro do processo político. Para mim sempre tem essa tensão, sabe? Tem que criar esse desconforto. Não sei, eu tô te perguntando. Acho que a Butler, eu sei que o livro, nossa, me fugi. Eu sei que o livro foi traduzido para o português, mas no livro dela de 2015, o Notes to the Performative Theory of Assembly, Sim. num texto chamado Corpos em Aliança e a Política das Ruas, ela vai tensionar a Arendt, né, exatamente nesse ponto. Porque ela vai... assim, eu concordo... Eu tendo a ter uma... Não é nem por concessão a Arendt, assim, mas acho que por um hábito, talvez, de pensar com Arendt e contra Arendt, eu tendo a me ater... Assim, claro, tem uma relação crítica com ela, mas também a buscar possibilidades. Assim. Eu oscilo entre uma leitura que entende que ela beleza, assim, demarca as esferas da vida ativa, né? Que é, no fundo, eu acho que o aspecto problemático para parte dos intérpretes da área, e uma leitura que pensa mais a partir das práticas, assim. E aí eu acho que pensando mais a partir das práticas, eu acho que dá para ver mais possibilidades, sabe? Eu acho que ela demarca em alguma medida atividades que seriam próprias das esferas, mas eu não acho que ela hoje, né, assim, lendo hoje, eu não acho que isso seja tão rígido, assim, no pensamento dela. Então, acho que eu acho que determina a inclusão, o que determina a reconfiguração, digamos assim, do espaço da política, ou do que a Benhabib vai chamar de o demos da democracia, é a ação. Assim. E a Butler vai tensionar Arendt nisso, dizendo, bom, nessa leitura que eu estou fazendo, que é aposta mais numa certa estabilidade das demarcações, não haveria a ação daqueles que são necessitados, são destituídos, né, e têm as suas vidas mais regidas, digamos, pelas necessidades vitais, né? Então, o seu tempo mais comprometido com as necessidades vitais, essa ação seria da ordem do invisível, numa leitura mais demarcatória, assim, apostando mais na demarcação da Arendt das esferas. Mas, quando a Arendt fala em direito a ter direitos, ela há espaço para tensioná-la, mas também para, dentro do próprio pensamento dela, contém possibilidade de que essa ação seja percebida como ação, de que esses corpos sejam inteligíveis, que essas pessoas sejam percebidas não só como pessoas que têm voz, mas pessoas que falam, ou seja, cuja voz tem importância política, tem ressonância entre aqueles que já compõem, já são parte da sociedade, digamos assim. Então, acho que enfim, é um aspecto problemático, né? Mas acho que dá para pensar com Arendt contra Arendt. O esforço interessante na Benhabib também é que quando ela opera essa mudança, uma diferença entre Arendt e Foucault aí é que Arendt pensa a possibilidade da ação e as interações, né? E as possibilidades que se abrem a partir das interações, mas ela não analisa tanto a relação entre os indivíduos, no caso dela, acho que indivíduos mais que sujeitos, ou os atores, e os códigos sociais, por exemplo, né? Que é uma dimensão muito presente
na análise, pelo menos no que eu li do Foucault e da Butler, uma dimensão muito presente. E acho que a Benhabib, nessa discussão, ela vai sociologizar, né, a discussão, e a ideia de iterações, ela acaba contemplando essa dimensão das relações, da circulação dos códigos e da relação entre os indivíduos e esses códigos também, seja em processos de subção, seja em processos, nas interações sociais, o que é interessante. Né? E também, e aqui eu já vou começar a me encaminhar para um final, Renata, que a gente já está com 1h10. E já agradecendo a todo mundo que fez vários comentários. Alguém falou que eu não gosto do Agamben. É verdade, eu não gosto, tá? Mas sobre esse ponto, até daria para fazer um programa inteiro também falando da recepção do Agamben de Arendt e por que ela é grosseiramente, terrivelmente errada. Mas, tô brincando, gente. Ela é assim. Mas falando sério, tem um ponto aqui, Renata, que tu trouxe, que eu acho muito legal, que é o seguinte, que é o ponto que a Sheila chama de reivindicações. De como nós fazemos reivindicações por inclusão e para sermos levados a sério como portadores de direitos. Reivindicar por direitos e reivindicar de direitos, né? Então, essa tensão eu acho ela muito interessante, porque às vezes ela me parece um ponto um pouco cego na Arendt, de como essas reivindicações operam no sentido político. Eu acho que ela é um pouco otimista sobre a operacionalidade disso no sentido político. Mas daí, voltando para o Foucault, eu acho que o Foucault é igualmente otimista, mas por outro motivo, que é pelo libertarianismo dessas reivindicações no Foucault. Parece que para o Foucault, se nós tivermos vontade o suficiente e a gente quiser o suficiente, a gente consegue mudar as coisas, né? Porque a gente está nessa posição radical de mudança dos corpos. E não é tão simples assim também, porque tem essa barreira epistêmica, que é ao mesmo tempo metafísica, no sentido da verdade, e política. Porque a política é uma barreira epistêmica, né? Ela pode te botar uma barreira epistêmica. Então, para mim, fica essa tensão, e eu acho que tentando ler tanto Foucault contra o Foucault e Arendt contra Arendt juntos, a gente consegue pensar, né, algumas saídas para esse problema. Renata? Acho que sim. E você usou um termo importante, Arendt, e que eu acho que faz com que a libertação, né, libertarianismo. É verdade que você pode conseguir se libertar, né? Mas isso não é verdade, por exemplo, pensando, porque a liberdade ela é da intersubjetividade, né? Ela é da ordem das relações. Então, pode haver libertação nesse processo, pensando com Foucault, mas não haveria liberdade em termos arendtianos. Assim. Também há um caminho, mas também um afastamento, né? A Arendt distingue, na verdade, liberdade e libertação, ou liberação, e o Foucault não trabalha com esse par. Renata, any last words? Quer algum comentário final? Não, espero que a gente tenha... Bom, foi divertido. Foi atrapalhado no começo, assim, com as questões tecnológicas. Mas, enfim, foi divertido. E quero agradecer a paciência, a atenção de todo mundo. E, sobretudo, a você, Fabrício, enfim, papo, pelas ideias, provocações. E pela oportunidade de, enfim, conversar em público, mas mesmo antes de me convidar a parar para fazer algumas leituras, quebrar a cabeça para buscar caminhos, enfim, coisas que me entretêm.